Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de animar qualquer coisa é pensar sobre a cena. Então, a gente para, imagina a cena. Se o design já estiver preparado, a gente vai olhar aquele design e a gente vai pensar, primeiro imaginar aquele personagem andando, imaginar o tempo daquela cena. Então a gente vai olhar aquele visual, aquele quadro parado e vai imaginar como vai se locomover tudo aquilo. Que aí quando a gente olha, a gente já tem um insight como seria, né? Segunda coisa dentro dessa ideia ainda de pensar é abrir o Vimeo, abrir o Dribbble, abrir o que for e buscar referência, se inspirar e falar, puta, a gente pode fazer isso. Porque às vezes você tem um pensamento meio limitado naquilo, mas quando você começa a ver referência, putz, a gente dá pra fazer isso aqui, hein? Então, abrir, ter esse espaço de imaginação grande, assim, pra você pensar sobre a cena. Segunda coisa é quanto ao design dos personagens. Você olhando, a arte estando pronta, né? Você vai olhar pro personagem e vai ver como que é o design dele. Porque o design dele vai dizer muito sobre a animação dele. Então, se ele for todo curvilíneo e tal, ele pede uma animação mais elástica. Enfim, o personagem, você vai olhar o designzinho dele e já vai pensar, putz, isso aqui acho que tem que ser mais rígido as coisas, mais certinhas. Não, isso aqui pode ser bem exagerado ou não. Então pensar, olhar o design do personagem e pensar como que vai ser essa animação. E aí, entra numa etapa de redesign, às vezes. Então, por exemplo, se for do Wiki, não. Se for do Wiki, só vai fazer o rig mesmo, arrumando os anchor points e fazendo o rig. Se for, por exemplo, Rubber Hose ou Limber, você vai precisar... É interessante você refazer esse design. Então, você vai, ao invés de onde tiver o braço, você vai refazer aquele braço com o Rubber Hose ou com o Limber. Mas vai ficar igualzinho, você não vai mexer na arte de ninguém. Então, você tem que ter esse retrabalho de design. Então, esse retrabalho, você diz, seria reconstruir no After, então? Você vai puxar o personagem pro After, mas aí o braço, onde vai estar uma arte aqui e tal, você vai fazer o seu membro no Limber ou no Rubber Hose, exatamente com o mesmo width, com o mesmo length, tudo igual. E se tiver o taper aqui ou não, enfim, aí você vai ver o design, vai ver qual que é a ferramenta adequada e vai refazer os braços e as pernas com essas ferramentas. Uma vez que você fez esse redesign, certo? Ele tá pronto para animar. Aí tem alguns pontos aqui que eu sempre faço, principalmente se o projeto for grande. A primeira se o projeto for muito grande, dividir em cenas. Não fazer todo o projeto num só projeto de After. Todas as cenas, né? Então, porque isso chega no fim, o projeto tá super pesado, você não consegue mais ler as coisas com facilidade. E aí estressa, né? O projeto começa a ficar chato. Então, dividir ele por cenas. Então, abre lá a cena 1, vai ter a menininha chegando, fazendo tal coisa. Fecha, abre o 2 e tal. Aí, nessa hora, você tem que pensar, porque se tiver a transição da cena 1 para 2, aí é interessante deixar no mesmo projeto. Agora, se não, dali você vai fazer um wipe mesmo, ou sei lá, um corte seco, enfim, aí você cria um outro projeto. Então, essa hora de planejamento, ela é importante, porque senão você vai ficar ralando aí no processamento. Outro ponto é com relação aos... Quando você fechou a cena e tal, você vai começar a animar, você já tem o redesign pronto e tal, você já tem o projeto dividido em cenas, e aí você vai começar. Ao invés de sair fazendo, o que eu faço? Eu vou dar o play na timeline, eu vou dar o play e vou começar a imaginar o tempo de cada ação. Então a menina vai andar, vai parar, e aí vai levantar os braços. Então eu dou o play, vou imaginando e vou marcando com markers. E aí eu costumo usar no After uns markers que é mais fácil de se locomover neles, que é o Shift 1, Shift 2, Shift 3, Shift 4, Shift qualquer número, né? Do teclado de letras, do teclado ali de cima. Se você digitar Shift 1, ele vai criar um marker 1. Shift 2, marker 2. E aí, para você navegar entre eles, é só digitar 1, 2, 3 e ele já vai para o marker determinado. Então é muito mais fácil se locomover na timeline. Se necessário, às vezes só o marker escrito, às vezes já é suficiente. Você já olha, já faz, você já fala, não, já deu para sacar o tempo todo da cena aqui. Mas se não, às vezes é bom fazer umas poses. Então, deixa a personagem aqui no cantinho. Aí andou, acho que aqui deu pra parar. Pum, bota a mesma personagem, position geral aqui nela, desse lado. Aí deixa um tempo de leitura e daí, sei lá, estica os braços ou a ação que ela for fazer. Como se fosse um blocking, né? Como se fosse blocando a animação, né?
É, tudo em hold. Uhum. Nem faz o keyframe deslizando, que Só o... que você fala, vai ficar horrível e tal. Deixa em hold mesmo. Deixa ele tal, pum. Aí você, tá, não, esse tempo tá bom. Ou não, né? Enfim. Uma vez que você definiu os tempos da ação, que podem mudar um pouquinho, coisa, tudo bem. Mas uma vez que você definiu o geralzão, aí sim começar. Aí, antes, só tem um negocinho que é importante também. É verificar a escala da comp, o tamanho da comp que o personagem tá. Por exemplo, o personagem tá lá enquadradinho nessa comp aqui. Cabeça, tal, as perninhas, blá, blá. Ele vai ter que fazer um pulo no meio da ação, digamos. Ela vai pular e vai sair do quadro. Aí você vai ter que criar um colapso lá fora. Aí, às vezes, não rola o colapso porque você botou algum efeito. Aí começa a dar aqueles bichinhos chatos também. Então... deixar o personagem com o pé dele já bem próximo do chão aqui da comp, do fim da nossa comp, porque para baixo ele não vai passar, certo? Não sei que ele caia no buraco, mas aí também a gente pode dar o position na comp inteira. E aí deixar esse teto em cima, se for o caso, certo? Para você ter esse espaço de locomoção, de exagero, né, da ação. Tem alguns scripts que se você mexe no tamanho da comp depois, ele zoa. Buga total, Total, tipo o Dwick com Bones, que é Puppet, né? Então, é bom a gente já ter isso antes, pensado antes, pra não cair nisso depois tem que refazer e blá blá, né? São esses 5 pontos. Vou recapitular então. Primeiro, pensar sobre a cena, imaginar ela, ver referências, se inspirar e vamos lá. Segundo ponto, design dos personagens. Então, ver como que é cada personagem e pensar em qual ferramenta vai ser mais fácil de animar, considerando o seu tipo de animação. Terceiro ponto é separar o projeto em cenas. Não fazer tudo num grande projeto gigante. Separar em cenas. Quarta coisa é usar markers para criar e fazer um blocking, ou mesmo criar poses em hold para criar um blocking. E por último, antes de animar ainda, é rever a escala e o espaço da comp, o tamanho da comp, para ver se ele vai ter espaço para fazer tudo que ele precisa ali dentro. Ou seja, né, o cara tem que prever os movimentos, no caso desse último ponto que você falou, o cara tem que meio que prever já de antemão os movimentos daquele personagem, né? Para que depois ele não tenha que readaptar o tamanho da comp e geralmente o Dwick, por exemplo, vai zoar tudo. Cagar. Inclusive, uma dica que eu sempre dou pra galera é sempre trazer os personagens bem maiores para dentro do After Effects em vetor para não ter que ligar o Collapse, né? Sei lá, eu pelo menos eu costumo sempre fazer assim com artes em geral, né? Só com personagem, mas com artes vetoriais. Se eu não quero transformá-las em shape layers e quero trabalhar com elas em vetor, eu sempre abro o Illustrator no tamanho original da arte, sei lá, vamos dizer que ela esteja 500 por 500 ou 800 por 800 e, sei lá, e faço uma composição de 5.000 por 5.000, saca? Com aquele personagem. Fica gigantesco, vai ficar pesado, mas pelo menos na hora que eu estiver trabalhando não preciso ligar o Collapse e correr o risco de dar algum bug, porque o After, quando a gente está animando com Collapse, costuma dar às vezes é um saco, né, mano? Ele feito pra ajudar, mas às vezes ele atrapalha, atrapalha, porque às vezes a câmera não detecta o objeto porque ele está com o Collapse ligado, né? Esse lance de rig, às vezes pode dar uns paus estranhos com o Collapse ligado. Porque o Collapse ele força, né, a rasterização da coisa, né, ele força o objeto a se manter na posição original, né, então você não consegue distorcer ele às vezes. Então é cheio de zica, saca? O After é cheio de zica, então tem que tomar realmente muito cuidado aí. Esse lance das cenas é interessante de separar os projetos em várias cenas, né, para deixar mais leve, né, e trabalhar um pouco mais rápido. O que eu faço também, por exemplo, eu separei em cenas, mas, por exemplo, em várias cenas vai ter a personagem lateral, ou vai ter a personagem frontal, ou vai ter a personagem, enfim, naquele rig, né? Então vai ter o rig frontal e o rig lateral. Eu faço o rig da personagem e salvo aquele rig num projeto. Então eu já tenho um projeto dela rigada de lado, ou um projeto dela rigada de frente. E aí sim, eu puxo esse projeto sempre, já com os anchor points certinho, já com tudo pronto para animar, já com o redesign feito e tal, porque daí a hora que eu fui... cena 2, eu preciso ela de lado, puxo o rig lateral dela, entendeu? Entendi. Você vai jogando lá dentro também, né? Mas aí com relação ao que você falou de tamanho de arte, tem porque assim, quando a gente trabalha com ele muito grande, pensando que a gente vai usar ela close, aí lá atrás, grandona, não sei o que lá, muitas vezes, se você não tiver um PC muito bom, vai travar. Um computador muito bom, vai ficar bem pesado. Vai ficar bem pesado. Mas se você jogar de 1000 para 1000 já tá bom. Se você tirar daquele average, que geralmente a galera manda de logo de 500 por 500 e tal, é só porque eu trabalhei há tanto tempo ligando rasterizar que eu já tenho medo de ligar esse negócio, saca? Eu tenho medo de ligar aquilo ali e meu projeto ir pro pau, porque já aconteceu de eu ter uma animação pronta de personagem
E eu precisava fazer um movimento de câmera que aproximasse do personagem. Quando eu liguei o rasterizar, perdi tudo. Aí eu falei, bom, beleza, vou ter que voltar. Aí eu tive que voltar pro Illustrator, aumentar o tamanho da arte. Não, é infernal, né? Ajustar então, todos os ajustar tudo lá. Tudo. Esse é um ponto que está dentro de planejamento. Um ponto que você tem que pensar. Se você vai usar personagem lateral muito de close e muito aberto e tal, vale a pena você fazer um proxy dele. Ah, então, pode crer. Sei lá, 5.000 por 5.000 lá que você tem. Você salva essa mesma arte lá no Photoshop com o mesmo aspecto, igualzinho, só que, sei lá, 500 por 500. E aí, lá no After, você tem que layer por layer, né? Você tem que, tipo, mão, antebraço, braço, pescoço, layer por layer lá na janela de projeto. E vai set proxy, encontra o arquivo, escolhe o layer, fim. É meio chato mesmo, mas, cara, faz muita diferença, porque você trabalha inteiro com proxy, ou seja, super leve. Super leve. Na hora de você renderizar, só colocar lá no proxies, né, no best 4, no best set, nos settings lá do render, e plim. Você vai ter ele em alta. Então aí você consegue versatilidade e processamento rápido e qualidade.